Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, criador deste canal Traduzindo a Renda Fixa. E hoje o assunto, conforme eu falei no vídeo anterior, é sobre títulos públicos. Mas afinal de contas, o que são títulos públicos na renda fixa? São os títulos emitidos pelo governo federal. O que acontece? Nos títulos privados, conforme eu já vinha falando nos vídeos anteriores, você, como investidor, compra um título privado, ou seja, empresta dinheiro para o banco e ao final de um período determinado, o banco lhe devolve seu dinheiro emprestado com juros. Nos títulos públicos funciona da mesma forma, ou seja, você compra um título público, no caso, títulos do Tesouro, tá? E ao final de um período determinado, o governo lhe paga esse valor que você emprestou para ele com juros. Bom, mas afinal, e qual a segurança para o investidor? Pessoal, em relação à segurança do investimento em títulos públicos, o mesmo é garantido pelo Tesouro Nacional, que é muito mais seguro que que o próprio FGC dos títulos privados, tá, pessoal? Porque o que acontece? Para o Tesouro dar o calote no investidor, precisaria que todos os bancos que atuam no Brasil entrassem em crise, ou seja, quebrassem. Somente uma crise muito grande no sistema financeiro brasileiro para que o Tesouro desse o calote nos seus investidores, tá? Bom, agora, né, que nós já falamos sobre a questão da segurança, né, do Tesouro Direto, eu vou comentar com vocês os tipos de tesouro que existem nesse caso. Bom, quando alguém fala, né, que vai investir em tesouro, são três tipos que existem, tá, pessoal? Então, na verdade, não é assim, vou pôr meu dinheiro no tesouro, não. Na verdade, você vai comprar um título, né, nesse caso, só que tem três tipos de opções, que é o Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic. Do Selic eu vou falar no próximo vídeo sobre reserva de emergência, do qual ele geralmente é uma boa opção. No vídeo desse momento eu vou falar sobre o IPCA e o pré-fixado, tá, pessoal? E dentro desses dois existem duas subespécies, tá? No IPCA existe o IPCA com juros pré-fixados, que é chamado título híbrido, tá? Onde uma parte vem de uma remuneração em relação à inflação, que é o IPCA, e mais uma taxa pré-fixada. E dentro desse Tesouro IPCA, nós temos também o Tesouro IPCA com juros semestrais. Neste caso, da mesma forma que é um título híbrido, você semestralmente receberá juros, tá? Por isso que juros semestrais, a cada 6 meses vai recebendo juros do seu investimento. Além disso, tem também o pré-fixado. O pré-fixado, você contrata o título do Tesouro Direto, tá? A um juro já determinado e será aquele juro que vai fornecer a sua rentabilidade. E esse também tem uma subespécie do Tesouro Semestral. No caso, a cada 6 meses, você também receberá os juros referente à sua aplicação. Mas como eu falei, neste pré-fixado, os juros que irão rentabilizar o seu investimento são contratados no dia em que você aplica o valor. Tá, pessoal? Então aqui, pessoal, nós temos a tabela do Tesouro Direto, tá? Como podem ver. Eu imprimi a tabela do computador, tá? Essa é meio ruim de ver pela tela do computador, então eu resolvi imprimir ela. Vamos agora à parte prática. Antes de prosseguir, eu já informo que eu deixei na descrição do vídeo o link do site do Tesouro Direto, onde podem verificar como é que funciona, né? Podem fazer simulações conforme o próprio site coloca e também como podem investir também no Tesouro Direto, tá, pessoal? Muito bem. Primeira coisa, vamos aproximar aqui. Tesouro IPCA, indexados ao IPCA. O que acontece? Nós temos aqui o Tesouro IPCA mais 2024, Tesouro IPCA mais 2035, Tesouro IPCA mais 2045. Esses são os títulos disponíveis hoje, tá, pessoal? A outra parte vai falar logo.
Neste caso, vamos tomar de exemplo para falar deles o Tesouro IPCA 2024. Isso cabe a todos eles que eu vou falar daqui a pouco, mas vamos tomar tipo como exemplo esse aí. Por exemplo, esse Tesouro IPCA maio 2024, ele vai pagar a você, tá, ao final, lá em 15/8 de 2024. Essa é a data em que ele vai pagar o seu investimento com juros. Muito bem. Mas no caso, como é que funciona? Ele vai lhe preservar o poder de compra, esse título do Tesouro Direto do IPCA. Por quê? Porque IPCA é antes de inflação. Mas e por que então aparece esse maisinho aqui? Esse mais se refere a isso aqui. Só um pouquinho. Agora tá, é que eu estou pegando o foco do celular, tá? O foco da câmera do celular. Taxa de rendimento 4,08% ao ano. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse IPCA 2024 ele vai pagar a inflação mais 4,08% ao ano, que é o chamado título híbrido, que o IPCA é a taxa pós fixada e essa parte pré-fixada no mesmo título. E ele então dia 15/8 de 2024 vai lhe pagar o seu investimento. Esses tipos de título do Tesouro IPCA são ideais para aqueles que querem fazer investimentos mensalmente, tá? Só que é assim, pessoal. Neste caso, cada investimento rende de forma separada, tá? Se eu faço um investimento hoje, ele vai rendendo todos os meses, todo dia, né? Que no caso é rendimento diário, não liquidez diária, rendimento diário, que são juros compostos, tá? Mas lá nessa data aqui, em 15/8/2024, esse valor vai ser depositado ou na minha conta bancária, conforme sou visto por banco, ou cultura de valores, tá? O que acontece? Cada compra é de forma separada a sua rentabilidade. Em referente aos juros, a taxa pré-fixada, pessoal, todo dia muda. Hoje, por exemplo, dia 1º de fevereiro de 2019, uma sexta, que eu tô gravando esse vídeo, tá? A taxa desse aqui é essa aqui. Mas segunda-feira pode mudar, pode ser uma outra taxa. Ou seja, eu nunca vou conseguir comprar, ou até posso conseguir, mas é muito raro conseguir comprar um título do Tesouro IPCA, tipo, todos os meses o mesmo tipo de título, com a mesma taxa de juros, tá? É muito difícil. Em relação ao pré-fixado, obviamente. A parte pré-fixada nesse caso. E essas últimas duas partes que são valor mínimo e preço unitário. O preço unitário é o preço do título inteiro, que nesse caso é 2.540,47. O preço unitário ele é o seguinte: o título é dividido em 100 partes. As 100 partes formam um preço unitário só. Por que as 100 partes? Porque nós temos aqui o valor mínimo, tá? O valor mínimo nesse caso é 50,80, ou seja, se eu dividir todas as partes por 100, que é a questão das partes do título do Tesouro Direto, no caso, o valor mínimo de cada centésimo dessa parte será de 50,80. Isso também todo dia muda, tá, pessoal? Mas assim, ó, para quem acha muito ainda, nós temos aqui, pasmem, o título Tesouro IPCA 2045, hoje, por exemplo, ele está a 30,37, tá, pessoal? Então, quer dizer, com R$ 30 umas moedinhas a mais, já pode se tornar um investidor, credor do governo, tá? E assim, sempre tem algum título que rende 30, R$ 31, o valor mínimo dele. Então, assim, se acham que tem que ter um alto valor para poder investir, não, o valor é bem baixinho mesmo. Bom, em relação a a segunda parte, Tesouro IPCA+, com juros semestrais, aí obviamente que muda os prazos, 2026, 2035, 2050. Nesse caso, pessoal, a cada semestre o governo lhe paga os juros, tá? E a mesma coisa dos de cima. Aqui vocês recebem de acordo com o título o valor final. Mas claro, no caso dos juros semestrais, como todo semestre ele paga os juros, então quer dizer que no final praticamente vão só receber o valor investido mais os juros do último semestre até vencer o título, tá, pessoal? Então não é assim grande questão, mas o bom mesmo são esses três aqui, tá, pessoal? Inclusive esse aqui
ou esse aqui, né, para quem quer se aposentar, né, é bom investir nesses dois tipos de título ali. Muito interessante, até porque recebe então no final o valor. Questão de tributos. Tem IOF, que é até 30 dias, e tem imposto de renda. Tabela, né, regressiva, conforme o próprio CDB que eu já comentei no vídeo passado, tá? E outra questão, pessoal, existe uma taxa da B3, que é a antiga Bovespa, é 0,25% ao ano, caiu inclusive para esse ano. Ela é cobrada 2 vezes ao ano, tá? É 0,12,5 aproximadamente a cada seis meses, tá? Então, assim, é bem interessante, tá? Bom, por fim, tem os pré-fixados. No caso aqui, pré-fixado 2022, pré-fixado 2025. Aqui as datas, né? No caso aqui, esse aqui 2022 vai pagar em 1º de janeiro de 2022 e esse aqui em 1º de janeiro de 2025. Neste caso, ele é um título pré-fixado apenas. No caso, por exemplo, aqui a taxa de hoje, 7,56 de um, 8,52 do outro, tá? São taxas ao ano, ou seja, esse aqui é apenas essa taxa. Ou seja, ele não preserva o poder de compra, tá? Mas claro que raramente vai estar abaixo da inflação. Geralmente vai ser inflação e um pouquinho mais que ele vai render em cima desse pré-fixado. E da mesma forma também, valor mínimo, né, que é de a centésima parte do título, e valor máximo. Eles são um pouco mais baratos, tá, em relação a altura IPCA. Mas a mesma coisa, todo dia muda a taxa e muda o valor, tá, pessoal? Todo dia isso vai mudando, tá? Então, assim, eu creio que é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, tá? Então tá, né, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, tá? Explicando sobre o Tesouro Direto. Então, assim, até mais. E no próximo vídeo eu vou comentar sobre reserva de emergência. Tá, pessoal? Então tá, até mais.